O que seria necessário para você acreditar na existência de fantasmas? Seria o suficiente ouvir uma história bem detalhada, rica em mistérios e acontecimentos inexplicáveis? Ou você só aceitaria a ideia de espíritos, caso tivesse uma experiência direta e pessoal, vendo algo com seus próprios olhos? Se você ainda não teve essa vivência, eu digo, basta estar aberto à possibilidade. Mas vamos lá. Talvez você esteja hesitante, pensando que isso é conversa fiada ou fruto de imaginação. Que tal abrir um pouquinho sua mente e considerar o desconhecido? Imagine o seguinte: uma presença sutil, uma sensação de que algo ou alguém está observando você. As luzes piscam, o ar parece mais denso e de repente um som estranho ecoa na casa vazia. Você teria coragem de seguir em frente ou preferiria ignorar esses sinais? Se você for do tipo que prefere ouvir histórias antes de tirar suas próprias conclusões, fique comigo. Este não é o primeiro relato de uma alma que permaneceu presa entre dois mundos após a morte, e certamente não será o último. Embora muitos associem assombrações a perigos ou más intenções, nem todos os espíritos têm o desejo de causar dano. Alguns podem estar em busca de paz, carregando consigo histórias marcantes que precisam ser contadas. O caso de Kate Morgan, um fantasma na costa californiana. Voltemos ao ano de 1892, em uma noite chuvosa à beira do Oceano Pacífico, no famoso Hotel Del Coronado, localizado no estado americano da Califórnia. Era um lugar de luxo, com arquitetura impressionante e um ambiente que exalava elegância. Foi lá que uma mulher chamada Kate Morgan, de apenas 28 anos, se hospedou. Kate parecia carregar um peso invisível consigo. Relatos históricos sugerem que ela estava fugindo de algo, ou talvez de alguém. Hóspedes do hotel comentaram que a jovem tinha uma expressão melancólica, como se estivesse afundada em pensamentos que a consumiam. Durante sua curta estadia, ela foi vista poucas vezes, sempre sozinha, caminhando pela praia deserta ou sentada próximo às janelas, observando o mar tempestuoso. Uma manhã, o hotel foi tomado por comoção. Kate foi encontrada sem vida na praia. A versão oficial dizia que ela havia tirado a própria vida. No entanto, rumores circulavam sobre um encontro misterioso que ela teria tido na noite anterior com uma figura masculina desconhecida. Após sua morte, começaram os relatos de eventos estranhos no Hotel Del Coronado. Hóspedes e funcionários descreviam ouvir passos nos corredores vazios e sussurros no silêncio da noite. Alguns afirmavam ver uma mulher de vestido branco, com um olhar triste, parada próximo às janelas que davam vista para o mar. Em algumas ocasiões, a figura desaparecia assim que alguém tentava se aproximar. Uma hóspede relatou que, ao entrar em seu quarto, encontrou as cortinas balançando, embora as janelas estivessem fechadas. Outra descreveu ter sentido um toque leve em seu ombro enquanto estava sozinha. Mais impressionante ainda, foi o relato de um funcionário que afirmou ter ouvido uma voz feminina murmurando: "Eu só quero seguir para casa." Por que Kate ficou? Alguns acreditam que Kate Morgan permaneceu no Hotel Del Coronado porque sua morte deixou questões não resolvidas. Talvez ela estivesse buscando justiça ou desejando transmitir uma mensagem final. Outros sugerem que o hotel, com seu clima de mistério e beleza sombria, tornou-se um elo entre Kate e o mundo dos vivos. Independentemente da causa, uma coisa é certa: as histórias de Kate tornaram-se parte da alma do hotel. Muitos que visitam o local dizem sentir uma energia peculiar, como se o lugar fosse mais do que apenas tijolos e paredes, como se guardasse memórias vivas de seu passado. Se você duvida da existência de fantasmas, histórias como a de Kate podem parecer apenas contos para passar o tempo. Mas e se esses relatos carregarem uma verdade que ainda não estamos prontos para aceitar? Afinal, o desconhecido sempre desperta nossa curiosidade. Então, a pergunta permanece: o que faria você acreditar? Mesmo depois de muito tempo, quando todos ao seu redor acreditavam que ela era capaz de enfrentar seus próprios desafios, Kate nunca realmente deixou o hotel onde passou seus últimos dias. Seu espírito, dizem, permanece preso aos cômodos em que ela viveu seus derradeiros momentos, como se o peso de suas escolhas a impedisse de seguir adiante. Na época de sua hospedagem,
Os funcionários relataram que Kate aguardava ansiosamente a chegada de um homem misterioso. Ela nunca revelou a identidade desse visitante, limitando-se a dizer que ele era a razão de sua estadia. Após 5 dias, a espera chegou ao fim quando o homem finalmente apareceu. O que aconteceu durante esse encontro permanece um mistério, mas o resultado foi trágico. Pouco tempo depois, Kate tirou a própria vida, disparando uma arma contra a própria cabeça. O que torna essa história ainda mais intrigante é que Kate não portava nenhum documento que ajudasse na identificação de seu corpo. Ela havia se registrado no hotel sob o nome Senhora Lottie A. Bernard, uma suposta residente de Detroit. Como conseguiu realizar o check-in sem levantar suspeitas, é algo que permanece inexplicável. Sem informações concretas, a polícia precisou recorrer a um telégrafo para enviar uma descrição detalhada do corpo a autoridades em todo o país, na esperança de descobrir sua verdadeira identidade. A descoberta da verdade. Enquanto a descrição de Kate circulava por jornais e delegacias, a mídia começou a apelidá-la de a Mulher Misteriosa de Coronado. Sua história logo despertou curiosidade nacional, e as peças começaram a se encaixar. Informações emergiram, revelando que Kate era casada e que seu marido era, provavelmente, o homem que ela aguardava no hotel. Mas havia mais. Especulações indicavam que ele não era seu marido, mas seu amante em uma relação repleta de segredos. O enredo tomou um rumo ainda mais sombrio quando se descobriu que Kate estava grávida no momento de sua morte. Isso levantou suspeitas sobre a verdadeira natureza de sua relação com o homem misterioso. Muitos começaram a ligar os pontos, sugerindo que o filho que Kate carregava poderia não ser de seu marido, mas do próprio amante. Essa possibilidade colocou uma nova camada de tensão e tragédia na história, alimentando rumores e teorias sobre o que realmente a levou ao hotel e a decisão de acabar com sua vida. O enigma de Kate, o que a levou a buscar refúgio em um hotel luxuoso à beira-mar, estaria fugindo de algo ou esperando por uma solução que nunca veio? Talvez a chegada do homem que ela aguardava tenha trazido não respostas, mas um peso ainda maior às suas emoções. Há quem diga que Kate planejou tudo, desde sua falsa identidade até sua trágica despedida. Outros acreditam que ela foi vítima de circunstâncias além de seu controle, envolvida em uma rede de mentiras e expectativas que a consumiram. Mesmo hoje, muitos visitantes e funcionários do hotel afirmam sentir sua presença. Portas que se abrem sozinhas, vozes sussurrantes nos corredores e a aparição de uma mulher com expressão melancólica são apenas alguns dos fenômenos relatados. Alguns acreditam que Kate está presa entre 2 mundos, incapaz de descansar enquanto seu enigma não for resolvido. A história de Kate é um lembrete sombrio de que, às vezes, os maiores mistérios não estão nos acontecimentos sobrenaturais, mas nas escolhas humanas e nas emoções que nos levam a caminhos inesperados. Para compreender a história trágica e cheia de mistérios que envolve Kate, é necessário voltar ao início de sua vida, um passado marcado por perdas e dificuldades. Kate nasceu em 1864, mas desde seu primeiro dia neste mundo, a vida não foi generosa com ela. Quando tinha menos de 2 anos, perdeu a mãe, o que a deixou sob os cuidados do pai. No entanto, logo foi enviada para morar com o avô, um ambiente que não parecia trazer conforto ou estabilidade. Já jovem adulta, nos seus 20 e poucos anos, Kate deixou a casa do avô e se casou com Thomas, acreditando que finalmente encontraria alguma paz em sua vida. A união poderia ter sido o começo de uma nova jornada, mas as dificuldades não demoraram a surgir. Pouco tempo após o casamento, o casal teve um filho. Contudo, a alegria durou pouco, pois o bebê faleceu apenas 2 dias após o nascimento. Se Kate e Thomas tentaram ter mais filhos, a história não registra. O que se sabe é que, 5 anos após o casamento, Kate abandonou o marido e fugiu com um homem chamado Albert. Essa relação, no entanto, não trouxe a estabilidade que ela tanto buscava. Dizem que Kate trabalhou como zeladora em Los Angeles por algum tempo, mas logo foi deixada sozinha novamente, enfrentando a solidão e aparentemente uma doença debilitante. O caminho até o Hotel Del Coronado
A trilha de Kate se torna ainda mais nebulosa entre sua separação de Albert e sua chegada ao Hotel Del Coronado, em novembro de 1892. Testemunhas relataram que, antes de entrar no hotel, Kate teve uma discussão calorosa com um homem desconhecido. Após o embate, ele foi embora, deixando-a sozinha. Mesmo assim, Kate impressionou os funcionários do hotel. Ela era descrita como uma mulher bonita, elegante e sempre bem vestida. Sua postura reservada e misteriosa chamava a atenção, mas não afastava as pessoas. De fato, Kate desenvolveu um breve laço com a governanta do hotel, com quem conversava frequentemente enquanto o quarto era limpo. Foi durante uma dessas conversas que Kate revelou estar com câncer de estômago. Segundo ela, estava no hotel apenas esperando a chegada de seu irmão, um médico que cuidaria dela. Contudo, os dias passaram, e nenhuma visita chegou, nem cartas, nem notícias. A solidão parecia apertar cada vez mais o coração de Kate, e sem esperança, ela tomou uma decisão devastadora. O fim de uma jornada. No dia 28 de novembro de 1892, Kate saiu pelas ruas da cidade. Visitou uma loja de armas e comprou um revólver. Não há registros que expliquem seu estado de espírito naquele momento, ou se ela considerou mudar seus planos. O que sabemos é que naquela noite, ela foi até o jardim do hotel, com a arma em mãos, diante do mar revolto e de uma tempestade que parecia refletir sua angústia interna. O disparo, aparentemente, foi engolido pelos sons do vento e das ondas. Ninguém o ouviu. Na manhã seguinte, o corpo de Kate foi encontrado em uma escada que levava à praia. Reflexões sobre seus últimos momentos. A história de Kate é uma mistura de mistério, sofrimento e perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu em sua vida para levá-la a esse ponto? Será que nos momentos finais, ela pensou em mudar o rumo de sua história? Ou será que já estava resignada com seu destino? Mesmo com tantas incógnitas, uma coisa é certa. Kate deixou para trás mais do que uma história trágica. Seu espírito, dizem, continua presente no Hotel Del Coronado, um lembrete de sua vida cheia de desafios e do fim abrupto que encontrou. Aqueles que visitam o hotel relatam sentir sua presença, descrevendo portas que se abrem sozinhas, sussurros inexplicáveis e, ocasionalmente, a visão de uma mulher elegante, mas profundamente melancólica, olhando para o mar, como se buscasse respostas que nunca vieram. Kate não é apenas uma figura perdida no tempo. Ela é um símbolo das complexidades da vida humana e dos mistérios que continuam a nos intrigar muito tempo depois de partirmos. Durante quase um século, o mistério em torno da morte de Kate Morgan parecia resolvido. A cena, simples à primeira vista, apontava para um suicídio, uma arma ao lado do corpo e um ferimento fatal na cabeça. Contudo, as autoridades da época ignoraram um detalhe que, 88 anos depois, traria dúvidas à conclusão oficial. Em 1980, um advogado de São Francisco, Alan Prescott, vasculhava documentos antigos quando se deparou com algo intrigante nos registros da morte de Kate. O relatório de balística revelava que o calibre da bala encontrada no crânio de Kate não correspondia à arma que ela havia comprado dias antes de sua morte. Essa discrepância levantou uma possibilidade sombria. E se Kate não tivesse tirado a própria vida? Embora essa revelação fosse suficiente para questionar a narrativa oficial, o caso nunca foi reaberto formalmente. Restaram apenas teorias e especulações, que só aumentaram com o passar dos anos, especialmente porque o mistério da morte de Kate parecia estar acompanhado por uma presença sobrenatural. O espírito que nunca partiu. Mesmo depois que o corpo de Kate foi retirado do Hotel Del Coronado, muitos acreditam que seu espírito permaneceu. Avistamentos e eventos inexplicáveis foram relatados tanto por hóspedes quanto por funcionários. Não são raros os depoimentos de pessoas que sentiram uma presença estranha nos corredores, observaram luzes piscando ou ouviram passos ecoando sem que ninguém estivesse por perto. Alguns relatos são ainda mais específicos. Hóspedes mencionaram uma figura feminina, quase translúcida, com características que lembram as poucas imagens existentes de Kate Morgan. Ventos gelados sem origem aparente, perfumes florais que surgem do nada
E objetos que mudam de lugar ou caem das prateleiras são apenas alguns dos fenômenos registrados. Os avistamentos mais frequentes ocorrem perto do quarto onde Kate ficou hospedada. O espaço, agora um dos mais requisitados do hotel, atrai curiosos e caçadores de fantasmas. Muitos afirmam que a energia ali é diferente, como se uma tristeza silenciosa pairasse no ar. Alguns visitantes até dizem ter captado vozes ou imagens estranhas em gravações realizadas no local. Investigações paranormais. O interesse pelo caso de Kate atraiu diversos pesquisadores paranormais ao Hotel Del Coronado. Grupos equipados com câmeras, gravadores e sensores passaram noites inteiras tentando documentar evidências do sobrenatural. Muitos relataram fenômenos que desafiam explicações lógicas, como variações abruptas de temperatura, interferências em equipamentos eletrônicos e sons inexplicáveis. Um vídeo em particular, amplamente divulgado na internet, mostra o que parece ser uma sombra movendo-se lentamente por um dos corredores do hotel, apesar de não haver ninguém presente. Esse registro se tornou um dos maiores símbolos das lendas envolvendo Kate Morgan e é constantemente analisado por especialistas e entusiastas. O hotel e sua aura sobrenatural. Apesar das histórias assustadoras, o Hotel Del Coronado abraçou o legado de Kate. Seu quarto é uma atração turística, e a loja de presentes do hotel até vende itens relacionados à sua história. Porém, os funcionários alertam os visitantes para tomarem cuidado. Objetos ocasionalmente voam das prateleiras, como se uma força invisível os lançasse. Curiosamente, os eventos paranormais parecem menos agressivos e mais melancólicos. Alguns acreditam que Kate não quer assustar ninguém, mas simplesmente busca uma forma de comunicar seu desejo de descanso. Talvez seu espírito ainda esteja preso ao hotel por questões não resolvidas, ou talvez ela apenas espere por algo, ou alguém, que nunca chegou. O que você faria? Se você se hospedasse em um lugar como o Hotel Del Coronado e sentisse que não está sozinho, o que faria? Tentaria ajudar um espírito perdido a encontrar a paz? Ou simplesmente negaria o que seus olhos e sentidos dizem estar acontecendo? Kate Morgan é mais do que uma história de mistério e tragédia. Ela é um lembrete de que nem todas as perguntas encontram respostas e de que, às vezes, o passado continua vivo, mesmo que de maneiras que não conseguimos explicar. Gostaríamos de agradecer imensamente por você ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou dessa história ou se ficou curioso para saber mais sobre outros mistérios e fenômenos inexplicáveis, não se esqueça de se inscrever no nosso canal News Web Doc. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram histórias misteriosas. E claro, deixe um comentário contando o que você achou. Você acredita no sobrenatural? O que faria se encontrasse algo assim? Vamos adorar saber sua opinião. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo cheio de descobertas e enigmas.